Olá, eu sou Rachid Silva, advogado especializado em Direito de Família e professor da Universidade FUMEC. Penso que refletir sobre a violência contra os idosos é a grande oportunidade que temos, não só de protegê-los, mas também de prepararmos os caminhos mais suaves para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Meu nome é Eliane Dias Gontijo, sou professora titular da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu tenho orientações nessa área da violência e o que me preocupa é que é um tema complexo, com muitas formas de enfrentamento, mas todas passam pelo rompimento do silêncio. Felipe Willer, membro do Conselho Estadual do Idoso, representando a ABCMI e gestor público. Viemos aqui debater e tentar falar um pouco sobre como romper o silêncio dessa violência contra a pessoa idosa e tentarmos, de alguma forma, mostrar para nós e para o público como é cuidar bem daqueles que tão bem cuidaram de nós. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! Nessa semana é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O objetivo da data é criar uma consciência social e política da existência da violência contra o idoso, que por uma mudança de comportamento da sociedade tornou comum cena de violência contra aqueles que por tantas vezes são vulneráveis a agressões cotidianas. Falar do idoso é falar de um novo projeto de sociedade. Eliane, tipificar a violência. Violência não é aquela em que o vizinho escuta que um filho ou um neto agride o idoso que ali está indefeso. Podemos falar de várias formas de violência contra o idoso? Psicológica, econômica? A OMS, em 2002, ela conceituou de uma maneira muito interessante a violência como qualquer ato que leve ao incômodo ou ao dano a uma pessoa idosa, desde que esse ato seja feito por uma pessoa da relação de confiança dela. E normalmente a gente preocupa muito com a violência física. E é importante a gente lembrar que existem vários outros tipos de violência. Tem a violência psicológica, a negligência, que é a mais, infelizmente, é a que os nossos idosos mais sofrem. Tem a violência sexual, tem o abandono. E tem a violência financeira. Sim. Felipe, quando você coloca, né, que é preciso romper o silêncio, a professora Eliane também coloca isso, negligenciar também é uma forma de violência? Deixar o idoso ao léu também é violentá-lo? Quando a gente pega, na hora que a gente vai discutir as questões das tipificações, nós temos até a autonegligência, né? Que é quando o próprio idoso ele não cuida dele mesmo, ele não quer cuidar. Mas na hora que a gente vai falar da negligência em si, ela é ampla. Tanto é que na hora que a gente vai reparar em números, ela sempre está ali. Normalmente a negligência ela é intrafamiliar, ela parte de dentro da própria família, é quando a família ou a sociedade ou até a política pública não atua em prol, deixando e negligenciando o atendimento e o acolhimento ou uma ação em prol daquele idoso. É sempre o maior. Agora, a maior parte dela é intrafamiliar. Sim. Né? Então, na hora que a gente fala em romper esse silêncio, porque é tudo subnotificado, o idoso ele tem, por medo, por afeto, por não querer perder, ele mesmo ele não denuncia. Eu acho que levar esse conhecimento, levar o direito ao senhor do direito e fazer esse senhor de direito enxergar
que através daqueles direitos ele tem que denunciar. Não somente ele, a sociedade, nós temos até a notificação compulsória na saúde hoje, a obrigação dos médicos em denunciar casos de violência que já quando ele haveria. Felipe, eu vou estender nesse ponto Disque 100, vamos estender nisso tudo. Doutor Rachid, se falamos, então, que é no seio da família que acontece a maioria desses casos, o que fazer? O vizinho tem o que fazer? O neto que vê o avô com um acidente vascular cerebral, já não podendo se movimentar, o que fazer? Nós partimos de uma premissa primeira de que o idoso, assim como todos os outros componentes da família, ele se coloca numa proteção de vulnerabilidade em determinadas situações, né? Naturalmente, nós estamos falando genericamente. Nós temos hoje pessoas idosas, que pela lei são consideradas pessoas que têm mais de 60 anos, mas nós também temos que observar que nós temos idosos já em fase terminal de vida, por exemplo, e que estão totalmente dependentes do cuidado das primeiras pessoas mais próximas, que são a família. Efetivamente, a família hoje ganhou um conceito muito amplo, e isso faz com que o idoso, às vezes, seja negligenciado dentro do próprio núcleo e mantido, às vezes, pelo próprio núcleo, até por outros interesses, como você já adiantou, interesses patrimoniais, ele que já fez uma caminhada financeira durante a vida profissional e acabou amealhando bens, a própria casa de moradia e aquele salário que vem através da aposentadoria que faz a despesa da casa praticamente em muitas famílias. E isso acontece que a família às vezes acoberta negligências e faltas que vão sendo cometidas contra o idoso em virtude desse quadro. Sim. Então, na verdade, toda a sociedade deve ser envolvida, é uma obrigação que está prevista desde a Constituição Federal, seu artigo 5º, quando ela trata da dignidade da pessoa humana, que vai desde o nascituro, aquele que nem nasceu, até o idoso, que vai ter todo o amparo legal. E essa pessoa humana tem que ter essa proteção ampla. A sociedade, então, ela é chamada a responder com atitudes, não apenas com indicações, como falado aqui, subnotificações. As pessoas, às vezes, julgam moralmente uma conduta contra a pessoa idosa, mas são incapazes de tomar a medida correta, que seria fazer uma denúncia a uma autoridade ou alguém competente para isso. Entendo. Professora Eliana, a gente criou um país que se diz muito jovem, quase que eternamente jovem, né? Um país do futuro. Estamos preparados para uma realidade onde as famílias estão com uma nova configuração, como o doutor Rachid colocou, mas com menos filhos, envelhecendo mais. Estamos preparados para essa nova configuração? Certamente não. Nós temos uma estimativa de 24 milhões de idosos, sendo que destes 60% são muito idosos, ou seja, aqueles com mais de 80 anos. Tem uma estimativa de mais de 650 mil idosos entrando na nossa população, sendo inseridos na população por ano aqui no Brasil. E essa questão da família nuclear, família cada vez menor, as pessoas tendo que trabalhar, não existe mais uma pessoa que possa ficar dentro de casa cuidando do idoso, dessa pessoa vulnerável. Então, cada vez mais importante as políticas públicas trabalharem nesse sentido. Sim, porque esse idoso está voltando ao mercado de trabalho, ele está... O idoso que é possível voltar ao mercado de trabalho, ele está tentando voltar por uma insuficiência financeira familiar. Mas é importante lembrar que existem aqueles idosos vulneráveis que precisam do cuidado e desde a Constituição e dos estatutos eles colocam a família como partícipe deste cuidado com o idoso. Então é o Estado e a família. Felipe, eu sou psicólogo e como psicólogo das categorias de base do Cruzeiro, é talvez uma das visitas obrigatórias no ano, mais de uma visita, aos asilos, às casas de recolhimento de idosos que levo os meus atletas. Sempre levo, sempre levo. E às vezes a gente, conhecendo as casas, fichas de registro de visitas, por exemplo, idosos que estão em asilos há 3, 4 anos sem receber visita de um familiar. E muitas vezes o familiar quer ir até o asilo para retirar o idoso dali e levar
o benefício desse idoso para dentro de casa. Como fazer? Como fazer com que a sociedade se conscientize de tratar melhor esse sujeito que no início da sua fala tanto cuidou da sociedade, tanto cuidou de nós? Como conscientizar? É engraçado, a pergunta veio, nós estávamos ali fora, nós três, conversando um pouco sobre isso, né? Essa questão das instituições de longa permanência. A gente vai vendo nas políticas públicas, no desenho, é obrigação da família, é obrigação da família. Primeiro, que eu acho que, pegando a fala do Rachid, o idoso, enquanto senhor de direito, ou um senhor até com mais direito, ele fica onde ele quer, aonde ele se sente bem. Então, se a política pública quer obrigar ele a ficar com a família, não, eu quero ficar no asilo. Tudo bem, esse é um caso. O outro caso é o caso que nós vamos ver dessa família que tem que trabalhar e por não ter um outro instrumento, por exemplo, um centro-dia, onde o idoso passa o dia e volta para a família, que está previsto dentro da Constituição do SUS, né? Está lá na Constituição. Então, a família coloca ele numa instituição de longa permanência. Tudo bem, a família que vai visitar e a família que abandona. Nós vamos ter uma outra situação. Aquela família que vai tentar recuperar aquele idoso pela questão financeira. E aqui eu quero só colocar um dado. O idoso ganha, em média, R$ 1.311. Olha, menos do que 2 salários mínimos, mas a gente arredonda para 2. Porém, ele sustenta em torno de 62% das famílias do país. Sim. Tudo bem. Então, esse é um dado. Então, ele vai lá recuperar o quê? O ganho. Mas esse ganho já ficou com a casa. Agora, vamos acabar com a instituição de longa permanência? Olha o que a professora colocou. As famílias cada vez menores, a inversão da pirâmide etária. Sim. Diminuição de trabalho, por consequência, diminuição de renda. Nós vamos ter agora aumento de aposentadoria. Você está perto? Não, tem pena de você. Você não, é um dos que não vai aposentar, com 47 anos de trabalho. Sim. A tendência da população, de uma grande parte da população, é de ir para instituições de longa permanência. RDCs da Anvisa, para melhorar a qualidade daqueles que estão lá, institucionalizados. E lembre, institucionalizar não é prisão. Esse é um outro questionamento que a gente pode fazer depois, que os idosos vão para lá e não podem sair. Nós vamos fazer esse não podem ter Felipe, convívio. No segundo bloco, deixar aqui o abraço ao seu Rodrigo, fundador do Grupo Mosaico e da Biblioteca do Lar Maria Clara. Seu Rodrigo, homenagem ao senhor e dedicação desse Horizonte Debate. Nós voltamos daqui a pouquinho, um breve intervalo. Até daqui a pouco.